Bom, agora nós vamos falar sobre o tratado medieval Speculum Musicae, o Espelho da Música. Aliás, foi meu objeto de estudo no mestrado. Bom, o tratado Speculum Musicae ele foi escrito por Jacobus Leodiensis, que é considerado ter nascido em Liege, na Bélgica, em cerca de 1260 e depois morreu bem após 1330. Mas também ele começou a recentemente ser conhecido como Jacobus da Espanha, por isso como o nome dele, existe uma grande controvérsia a respeito do nome dele, eu vou chamar ele só de Magister Jacobus, Mestre Jacobus, né? Magister Jacobus. O tratado que ele escreveu, Speculum Musicae, é considerado o maior e mais importante tratado filosófico musical da Idade Média. Apesar dele ter sido escrito no século XIV, né, entre 1330 e 1340, ele resume todo o pensamento musical dos séculos anteriores, desde a antiguidade greco-romana até a filosofia e teologia do século XII, fazendo uso de toda a filosofia medieval. Esse tratado ele é o maior tratado, o mais extenso tratado de música da Idade Média. Ele tem a edição dele, assim, são acho que 7 ou 8 tomos, são 7 livros com 512 capítulos. Assim, tem mais de 1000 páginas. Ele é algo muito, muito extenso mesmo. E o Jacobus, ele tendo inicialmente por propósito da escrita do seu tratado uma crítica às concepções da Ars Nova, da polifonia, uma corrente composicional que estava em voga no século XIV, e que o Jacobus criticava, né? Ele, no decorrer da elaboração do seu tratado, ele tornou esse propósito marginal, procurando então escrever uma espécie de suma de toda a tradição da música especulativa medieval. Então, quando ele começou a escrever o tratado, ele disse que ele queria simplesmente provar que a Ars Nova, aquele modo de compor música da Ars Nova, estava errado. Não estava de acordo com os princípios da ciência musical, da ordem do universo e etc. Mas no decorrer da escrita do seu tratado, ele deixou essa questão, essa crítica à Ars Nova em segundo plano e resolveu escrever um enorme tratado sobre toda a tradição da música especulativa música especulativa medieval. Tanto que o tratado ele é composto de 7 livros e somente no 7º livro que ele vai se ocupar da crítica à Ars Nova. Sobre a Ars Nova a gente vai ter aula sobre isso mais para frente. Segundo o Jeserit, num livro dele que ele trata sobre o pensamento medieval da música, ele diz que o principal intuito do tratado do Jacobus, Speculum Musicae, era o de reafirmar e restabelecer a tradição da música especulativa, mostrando como ela poderia manter-se íntegra e pertinente dentro do quadro de referência da escolástica aristotélico-tomista do século XIII, sem romper com as bases anteriormente estabelecidas por Santo Agostinho e, sobretudo, por Boécio, cujo quadro de referência que embasava a teoria musical era de influência neoplatônica. Então, vamos explicar isso aqui. Então, o Santo Agostinho e Boécio, assim como todos os padres da igreja, os primeiros escritores, né, autores que trataram da teologia cristã, eles tinham uma forte influência do pensamento neoplatônico. Eles não tinham uma influência de Aristóteles, mesmo porque as obras de Aristóteles, eles tinham alguma certa influência de Aristóteles, mas as principais obras de Aristóteles estavam perdidas. E elas só foram resgatadas e traduzidas lá por volta do século XII e XIII. Então aquele pensamento aristotélico ele só vai ser assimilado pelo pensamento teológico medieval muito tardiamente. E claro, cheio de controvérsias. E a teoria musical também vai sofrer essa influência, porque até então, até por volta do século XII e XIII,
todo o pensamento musical medieval ele tinha essa influência neoplatônica, e quando eles começam a estudar Aristóteles, né, sobretudo com o advento das universidades medievais, século XII e XIII, somente no século XIII, as concepções começam a sofrer uma mudança por influência do pensamento aristotélico. E a música também vai começar a sofrer essa mudança. Mas aí vai acontecer o seguinte: com o advento da polifonia, que a gente viu nas últimas aulas, os tratados de música especulativa começaram a ser deixados de lado. Então, lá por volta do século X, século XI, a maioria dos tratados que foram sendo escritos lidavam mais com a parte prática da música, com a parte técnica, sobretudo com essa da questão da polifonia, né, a questão do ritmo, de como sincronizar as vozes, como determinar o ritmo das vozes, a métrica. Os tratados, o interesse dos tratadistas foi mudando de foco e foi deixando a questão especulativa e filosófica de lado e foi se ocupando das questões mais técnicas e práticas. E com a chegada do aristotelismo, vai ter o seguinte problema, porque o Aristóteles, na obra dele sobre os céus, De Cello, ele diz o seguinte: ele refuta os pitagóricos e fala que esse negócio de música cósmica não existe porque os céus, o movimento dos planetas, das esferas celestes, não emite sons. Existe um vácuo, né, no espaço e não pode ter som, não faz som nenhum. Porque havia muitos dos pensadores antigos que quando se tratava da música mundana, tendiam a interpretar essa concepção da música mundana, a música cósmica, de maneira muito literal e acreditar que os planetas realmente emitiam um som, mas era um som que seria grave demais e que seria uma espécie de ruído de fundo. Assim como se a gente está numa sala que tem um ventilador e a gente começa a ler um livro, a gente se distrai e não presta mais atenção naquele ruído de fundo do ventilador, mas aquele ruído está lá. Então haveria um ruído cósmico, que seria essa música das esferas, que todo mundo teria se acostumado, mas não conseguiria ouvir. Seria que nem esse ruído de fundo do ventilador numa sala de aula, né? E alguns aristotélicos, né, claro, mais radicais, vão querer negar essa concepção especulativa da música. A música ela não tem essa coisa de ordem do universo, a música é outra coisa. Então Jacobus, ele escreve esse tratado para mostrar, justamente para harmonizar Aristóteles, o pensamento de Aristóteles com o pensamento da música em Santo Agostinho, toda aquela tradição da música especulativa até então. E esse projeto não é somente dele, esse projeto de harmonizar, né, o pensamento de Aristóteles com todo o arcabouço teórico medieval, né, um projeto de muitos pensadores do século XIII, né, entre eles São Tomás de Aquino, que muitos autores que estudam Speculum Musicale dizem que o São Tomás de Aquino foi uma influência para o Jacobus. Então ele procura levar a cabo esse projeto de, digamos assim, atualização da música, do pensamento musical sobre bases aristotélico-latinas, né, no Tratado Speculum Musicale. E nessa atualização, nessa reproposição que ele vai ter da música especulativa agora sobre bases aristotélicas, ele vai ser muito bem sucedido. Ele vai pegar aquelas músicas de Boécio, aquela divisão da música de Boécio, que é a música mundana, a música humana e a música instrumental, ele vai expandi-las e vai procurar dar encaixá-las elas dentro do modo como Aristóteles concebia a ciência. É isso que a gente vai tratar agora.
né, que isso é muito interessante. Bom, antes da gente tratar dessa questão aristotélica, a gente precisa explicar, né, voltar um pouco sobre o conceito de espelho. De onde vem esse conceito de espelho, né, que está no nome do Tratado do Jacobus, que é o espelho da música? Bom, a gente já tratou bastante sobre isso, que é essa questão de que o universo é um espelho de Deus e a música, sendo um espelho do universo, é capaz de refletir nela, de reproduzir nela sonoramente. A ordem do universo, ela também é um espelho do universo, e indiretamente ela é um espelho de Deus, então ela pode conduzir o homem a conhecer especulativamente a Deus, ou seja, indiretamente. Esse conceito de espelho, né, que está no título do Tratado do Jacobus, ele vai ser o princípio unificador do seu tratado. Né? Existe diversos outros tratados medievais que levam o nome de speculum. Né? Então ele é um gênero literário também. Então, mais ou menos como uma enciclopédia. Quando você tem Speculum Maius, Espelho de Príncipes, Espelho daquilo, Espelho disso, né? Tratados que levam o nome de espelho de alguma coisa, ele busca fazer um resumo total, uma apresentação total, mas resumida daquilo que é o seu assunto. Além de ser um gênero literário medieval, uma espécie assim, de enciclopédia medieval, né, guardada as devidas diferenças, qual que é a diferença? Né? A enciclopédia ela é organizada em ordem alfabética. Um espelho ou uma suma medieval, ele é organizado não de ordem alfabética, mas de acordo com uma concatenação lógica do assunto. Aí que está a diferença. Né? Além do espelho, do speculum, ser um gênero literário medieval, há também essa fundamentação filosófica e teológica do conceito de speculum, de espelho. E tem esse conceito da speculatio, que é uma operação intelectual, uma atividade da mente, que é essa especulação. Onde a gente encontra essa fundamentação? Aqui na figura, vocês podem ver aqui, eu usei para ilustrar o conceito de espelho, essa esfera, né, que está refletindo uma imagem. Então o que a gente vê? A gente vê uma imagem reduzida. Então a gente tem essa esfera de espelho que ela está reduzindo a uma imagem do mundo exterior, que é essa imagem dessa árvore. Então o espelho, o que o espelho faz? Ele reflete outra coisa. Ele é um meio de, eu olhando para essa esfera, digamos assim, eu não estou vendo a esfera em si mesma, mas eu estou vendo aquilo que ela está refletindo. O espelho, quando se olha para um espelho, você não vê o próprio espelho, mas você vê outra coisa. Então, o espelho ele é uma ferramenta de conhecimento indireto. Quando você olha para um espelho, ele te joga para outra coisa. Ele te mostra outra coisa, que está além dele. E é isso que vai estar por trás, né, de todo esse conceito de especulação, de espelho, de gênero literário, de espelho até como gênero literário, né, porque uma obra que leva o nome de espelho, ela deve então refletir nela, dar a conhecer nela, deve levar a mente humana para algo que está fora dela, que ela está refletindo. Então, onde está essa fundamentação no conceito de espelho? Na Bíblia, nas Escrituras. Né? Não está só no pensamento de Platão, de Pitágoras, mas na própria revelação você encontra isso. Então, essas passagens das Escrituras, nós temos aqui. Na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, a gente tem aqui: nós agora vemos a Deus como por um espelho, em enigma, mas então, né, no céu, o veremos face a face. Agora conheço-o em parte, mas então hei de conhecê-lo como eu mesmo sou dele conhecido. Então, nessa passagem dessa epístola, São Paulo está dizendo que o conhecimento que o homem pode ter de Deus nessa vida é indireto, é como por um espelho, enigmaticamente. Não é um conhecimento direto.
mas é face a face, é enigma, porque você tem que se esforçar. Assim como para você desvendar um enigma, você tem que se esforçar intelectualmente, para você chegar ao conhecimento de Deus, você tem que investigar intelectualmente a natureza como se fosse uma espécie de enigma, um desafio, né? Porque é árduo, esse conhecimento filosófico é muito difícil. Não é todo mundo que consegue, ele é reservado para aqueles que vão estudar as artes liberais e depois vão estudar filosofia e teologia, etc. Né? As pessoas que não têm esse conhecimento filosófico, elas também têm um conhecimento por espelho, que é o conhecimento por fé. Aquela fé que não... aí precisa de uma maior explicação, porque mesmo o filósofo ele vai ter o conhecimento por fé, porque vão ter coisas que ele não tem como conhecer filosoficamente a respeito de Deus. Mas tem certas coisas a respeito de Deus que o homem poderia conhecer só pela investigação filosófica da natureza, né, que é esse conhecimento por espelho. Tem esses dois tipos de conhecimento por espelho, que é esse conhecimento filosófico da teologia filosófica e o conhecimento por fé da teologia sagrada. Então, aquelas pessoas que não estudam nem a teologia sagrada e nem a teologia filosófica, elas vão ter um conhecimento por fé pela instrução que a gente chama de instrução religiosa básica do catecismo, que é uma instrução na teologia sagrada, mas é uma instrução mais básica. Então, continuando aqui. Uma outra passagem das Escrituras, né, na Epístola de São Paulo aos Romanos, nós temos aqui, São Paulo diz: porque as coisas invisíveis dele, de Deus, depois da criação do mundo, compreendendo-se pelas coisas feitas, tornaram-se visíveis, e assim o seu poder eterno e a sua divindade, de modo que eles, aqueles que não receberam a pregação do Evangelho, não têm desculpa, são inexcusáveis. Ou seja, que ele está dizendo o seguinte, que todas as coisas visíveis, todas as coisas feitas, todas as criaturas falam algo a respeito de Deus. Elas manifestam a Deus. Então, mesmo aqueles que não receberam a pregação do Evangelho, têm algo para descobrir a respeito de Deus e para obedecê-lo. Então, por isso ele não tem desculpa. Você está dizendo aqui, não há desculpa para ser politeísta, para ser pagão ou ser ateu. Porque basta o homem examinar a natureza, mesmo que ele não tenha tido acesso à pregação dos evangelhos, uma pregação religiosa, que ele chegaria ao conhecimento de Deus. Claro, um conhecimento mais imperfeito e incompleto em relação ao que se encontra nas Escrituras. Segundo claro, a concepção aqui cristã. Uma outra passagem que é interessante de Santo Agostinho é o seguinte. Ele diz o seguinte, Santo Agostinho, na sua obra Sobre a Verdadeira Religião, diz o seguinte: a consideração das criaturas não deve ser o exercício de uma vã e perecedora curiosidade, mas o meio de nos elevar ao que é imortal e permanente. Ou seja, o exame da criação, a investigação intelectual a respeito da ordem do universo, das criaturas, ela não deve simplesmente satisfazer uma curiosidade, mas é justamente um meio de conduzir o homem ao conhecimento de Deus. E aqui, é claro, ele está se baseando não só na tradição filosófica que a gente já citou, né, que remonta a Pitágoras, a Platão, mas nos evangelhos, sobretudo e nas epístolas aqui de São Paulo. Essas passagens que a gente viu de Santo Agostinho e das epístolas de São Paulo, elas são fundamentais na Idade Média. Fundamentais. Então, o Johann Huizinga, que foi um historiador, um medievalista do século XX, tem um livro importantíssimo, se chama O Outono da Idade Média. Ele diz o seguinte: nenhuma verdade era mais presente para o espírito medieval do que a palavra de São Paulo aos Coríntios. Videmos nunc per speculum in enigmate tunc aut face a face. Pois agora vemos através de um enigmático espelho, mas depois veremos a Deus face a face.
A Idade Média nunca esqueceu que tudo seria absurdo se esgotasse o seu significado nas funções e normas de manifestação imediatas, e que tudo se prolonga de maneira significativa para o além-mundo. Então, assim como um espelho, quando você olha para o espelho, ele te remete para uma outra coisa, quando se olha para a natureza, para a criação, ela te remete para outra coisa, ela te remete para o Criador. Ela é um discurso, uma prosa, por assim dizer, a respeito de Deus. E isso informava, assim, inspirava, influenciava toda a concepção de cultura na Idade Média. É por isso que se diz que a Idade Média é teocêntrica. Tudo está centrado em Deus. Então, conforme a doutrina católica, Deus ele deixou seus traços, seus rastros, suas marcas na criação. E o homem, através da filosofia, né, mesmo sem o auxílio da revelação, sem o auxílio da fé, ele pode ler esses traços na ordem da criação e concluir todo um conjunto de verdades que é congruente com a revelação e com a fé. Mas, apesar de que, veja só, é congruente com a revelação e com a fé, mas a revelação e a fé, ela também tem certas verdades que Deus revelou, né, na história sagrada, nas escrituras, que o homem não tem como conhecer filosoficamente, que estão além do seu conhecimento. Então, por isso se fala de uma congruência. O homem ele pode chegar, segundo a concepção medieval, né, de Deus e homem e mundo, né, que é, ou melhor, segundo a concepção que até hoje da teologia católica, o homem, sem o auxílio da fé e da revelação, ele pode chegar ao conhecimento de certas verdades que são congruentes com a revelação e com a fé. Mas não de todas as verdades que estão presentes na revelação, nas escrituras, né? O conteúdo da fé ou da revelação, ele pode também, após a instrução na doutrina católica e do batismo, ser contemplado em seu reflexo na criação. Então, depois que a pessoa ela tem a instrução teológica, a instrução catequética, a instrução na doutrina católica, é batizada e tem a fé, ela se torna capaz de, investigando a criação, compreender um reflexo dessas verdades reveladas na criação. Por exemplo, uma das coisas que a doutrina católica ensina que o homem não pode chegar a conhecer filosoficamente é que Deus é unitrino. Ou seja, que Deus é uma só essência em três pessoas verdadeiramente distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade, ela não pode ser conhecida filosoficamente. Mas depois que o homem tem fé, recebe a pregação do Evangelho e é batizado, né, e tem fé, aí com essa fé, com esse conhecimento que ele tem das Escrituras, ele pode investigar a natureza e ver refletida na ordem da natureza uma imagem da Santíssima Trindade. Antes disso, filosoficamente, ele pode conhecer uma imagem, uma semelhança com o Deus Uno, né? Ele pode conhecer que existe, filosoficamente, que há um só Deus, que não existem vários deuses. Mas depois que ele tem a pregação do Evangelho e tem a fé, ele pode chegar a conhecer um reflexo da Santíssima Trindade na natureza humana. E, é claro, ele pode colocar isso na música. Então, por isso, por exemplo, o Jacobus, no Speculum Mundi, ele vai privilegiar, não só ele, antes dele, né, o pensamento da Ars Antiqua, vai privilegiar a subdivisão ternária do ritmo. Porque o número 3, como ele reflete a Deus, a Santíssima Trindade, ele é o número mais perfeito que se existe na subdivisão rítmica. Né? Ele é mais perfeito que o número 2. Por isso ele vai privilegiar como mais perfeito os ritmos ternários, a subdivisão ternária do tempo, do que a subdivisão binária. Então aqui a gente vê na doutrina católica, a gente vê isso em Santo Atanásio, São Boaventura, a concepção de que a natureza é um livro que conta verdades a respeito de Deus. E que é como se fosse o homem ter à disposição para conhecer a Deus dois livros, o livro da criação, o livro da natureza e o livro da revelação. O livro da revelação, que são as escrituras e também a tradição,
aquilo que Deus revelou, mas que ficou na tradição dos apóstolos e dos padres da igreja, mas que não foi escrito, né, mas que está presente nos livros dos padres da igreja, é mais perfeito. Ele contém em si as mesmas verdades do livro da criação, mas ele ultrapassa, ele tem outras verdades ainda. Tem verdades que não são manifestas, não são possíveis de ser examinadas somente pelo livro da criação, ou seja, pelo exame filosófico da natureza. Só são acessíveis pelo livro da revelação, pelas escrituras e pela tradição. Mas então, quando o homem conhece o livro da revelação, ele pode voltar para o livro da criação e ver essas verdades refletidas no livro da criação. É por isso que ele vai poder ver um espelho da Santíssima Trindade na criação e ver um espelho da Santíssima Trindade na música, que vai fazer com que o Jacobus ele privilegie a subdivisão ternária do tempo. E essa vai ser uma das críticas que o Jacobus vai ter à Ars Nova, porque a Ars Nova vai começar a privilegiar a subdivisão binária, que é considerada como menos perfeita. Então Jacobus vai ver aí uma fraqueza na Ars Nova, e esse vai ser um dos motivos que ele vai criticar a Ars Nova, a polifonia da Ars Nova. Além disso, né, como nós vimos, as artes liberais eram servas da filosofia, e a filosofia, sim, é serva da teologia. Que essa concepção já vai estar expressa por Clemente de Alexandria, né, no século II. No século II e começo do século III. E a atividade intelectual pela qual se compreende a causa através do efeito, ou seja, Deus através das criaturas, se chama speculatio, ver por espelho, né? O conhecimento indireto ou mediado, conhecer algo por meio de outro, e não diretamente. Vejam só, em São Tomás de Aquino, o principal teólogo do catolicismo e da Idade Média, ele vai justamente tratar, numa das questões dele da Suma de Teologia, sobre o conceito de especulação. Ele se baseia em Santo Agostinho ainda. Veja só, além disso, especulação, segundo a glosa de Agostinho, vem de speculum, espelho, e não de specula, mirante. Ora, ver um objeto num espelho significa ver a causa pelo efeito. Você vê a fonte da imagem na imagem, onde se reflete sua imagem. Por isso, pode-se reduzir a especulação à meditação. Então, a especulação é uma meditação. Então, o estudo da música especulativa, o que visa, então? Resumindo, então, caminhando para o final da nossa aula. O estudo da música especulativa visa, portanto, desenvolver essa atividade intelectual, compreender os princípios transcendentes que constituem a ordem ontológica estabelecida por Deus, bem como ao próprio Deus através do reflexo ou espelhamento desses princípios na obra musical sonora. Então, a especulação musical é a atividade que define o músico, que é essencialmente o músico especulativo. Essa atividade intelectual é o que capacita, né, a pessoa para julgar uma obra musical, uma vez que apenas esse músico possui o conhecimento da música pelas suas causas supremas, sendo, portanto, o único capaz de julgá-la. Pois conhecer é conhecer pelas causas, e julgar é próprio do sábio. O músico, então, ele é um sábio. E é isso que está presente na concepção de música na Idade Média. O músico, ele não é simplesmente aquele que sabe tocar um instrumento, que sabe cantar ou sabe compor. Ele é uma pessoa que tem uma sabedoria a respeito da música. Sabedoria quer dizer conhecer pelas causas, saber remontar as coisas até Deus, saber como todas as coisas se referem a Deus. Quando ele conhece alguma coisa, ele sabe como aquela coisa vai se referir à sua fonte primeira, ao seu criador. E aí isso que é a sabedoria. E o músico, então, é um sábio. Então, apenas tocar um instrumento, cantar ou compor, define somente o músico prático e não o músico perfeito, não o músico especulativo. Mas como afirma o Jacobus, numa passagem do Speculum Musicum, quem domina tanto a especulação quanto a prática musical é mais perfeito do que aquele que domina apenas uma delas. Então, uma pessoa que tem só a música especulativa, mas não tem a prática,
Comparado a uma pessoa que tem música especulativa e prática, vai estar em desvantagem. O músico perfeito para o Jacobus é aquele que domina a música tanto na sua execução quanto na sua filosofia, tanto no conhecimento dos seus princípios filosóficos e teológicos. Então, o conhecimento que podemos ter de Deus nessa vida, ele é per speculum in enigmate, como a gente viu na Epístola de São Paulo aos Coríntios, tanto pelo espelho da ordem da criação, quanto pelo espelho da revelação e da fé. Somente no céu, para os que forem salvos, é que Deus poderá ser contemplado diretamente e não por espelho, né, pela visão beatífica. O conhecimento por espelho ele é considerado um antegosto, uma preparação, um meio para o conhecimento direto pela visão beatífica do céu. Então, esse conhecimento por espelho é uma preparação para a pessoa ir para o céu. É isso. Era essa a finalidade do estudo da ciência na Idade Média, do estudo da música, é essa preparação, a plena consumação da atividade intelectual humana, ela vai se dar no céu, quando o homem vê a Deus face a face. A música, portanto, ela teria por finalidade tornar o homem apto a esse conhecimento, auxiliando a alcançar a visão beatífica. Então, a gente vai caminhar agora para a nossa última sessão, que é sobre a relação da música, do pensamento musical de Boécio e Santo Agostinho com o de Aristóteles, tal como o Jacobus o articulou no seu tratado.